Atendendo a essa situação de desespero de toda a nação brasileira, é que nós, componentes das Forças Armadas do Brasil, cuidando de ser nosso dever de fidelidade à pátria e à República, nos declaramos em estado de insurreição. Trecho do manifesto lido pelos militares em 4 de dezembro de 1959, no aeroporto de Araçás, durante um motim iniciado por um grupo de 6 oficiais da Aeronáutica, com apoio da UDN e adversários do presidente Juscelino Kubitschek. O manifesto foi lido assim que o avião Constellation aterrissou no aeroporto de Araçás, na época Salgado Filho, e hoje conhecido como Aeroporto Cidilana. O texto foi lido pelo advogado Luiz Mendes de Moraes Neto, com a presença dos prefeitos de Barra na época, Valdom Vajão, e do prefeito de Araçás, Hermes Costa. O manifesto foi lido perante os 38 passageiros e 8 tripulantes do avião sequestrado na rota Rio de Janeiro, Bahia. A cidade de Araçás, na divisa de Goiás com Mato Grosso, protagonizou um dos capítulos da história do primeiro sequestro aéreo da humanidade, que aconteceu em 1959. Naquela época, o país vivia o governo de Juscelino Kubitschek, o homem do governo de 50 anos em 5, que saiu vitorioso das urnas com o apoio do ex-presidente Getúlio Vargas, para desespero da UDN e de alguns militares que continuaram agindo na surdina contra Kubitschek. Tomo um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar comigo, oh, luar tão cândido, sob um banho de lua. Juscelino Kubitschek criou uma receita de sucesso, o desenvolvimentismo. Seu programa provocava euforia e controvérsia. Em 31 de janeiro de 1955, toma posse superando tentativas de golpe. Seu plano de metas tinha por slogan 50 anos em 5. E dentro do plano para desestabilizar o governo brasileiro da época, militares da Aeronáutica decidiram criar alguns focos de resistência pelo país. A primeira tentativa aconteceu em 1956, em Jacarecanga, no sul do Pará, cujo motim foi logo sucumbido. Os militares continuaram arquitetando outro motim. Desta feita, escolheram o aeroporto de Araçás, na região centro-oeste do Brasil. Por que Araçás? Segundo alguns relatos, um dos motivos seria o fato da cidade, naquela época, não ter nenhuma base militar próxima e o aeroporto inaugurado em 58 pelo próprio Juscelino ter condições de receber aeronaves de médio e grande porte. Já estava sendo traçado o sequestro do Constellation. Acreditamos em duas explicações. A primeira, por ser um aeroporto que consegue receber avião de grande porte. Então, recebeu um DC-3 e um Constellation na época. Não era um aeroporto de fazenda, que é só o monomotor. Então, já era um aeroporto com estrutura, que foi criado pela Fundação Brasil Central. Segundo, não havia pelo menos por perto, só em Goiânia e Cuiabá, batalhões do Exército, ou seja, outras forças militares, que pudessem atrapalhar imediatamente a chegada deles ao local. Tanto é que eles chegaram em Araçás e aqui parece que ficaram por quase 30 dias, organizando, passando mensagens e tentando reorganizar outros companheiros para que ocorressem outros movimentos em outros lugares. Porque Araçás era a rota de Veloso. Veloso era comandante do Correio Aéreo Nacional, fazia a linha Manaus-Belém, aliás, Rio-Manaus, pousava em Araçás. Ele tinha um relacionamento muito bom aqui em Araçás, criou
uma amizade com muita gente. Ele era muito solidário, muito humano, Veloso. Veloso, no seu avião do Correio Aéreo Nacional, ele conduzia a bordo uma equipe de paramédicos que assistia toda a população da região, até Manaus. Nascido no Rio de Janeiro, em 1920, Veloso ingressou na carreira militar na Aeronáutica em 1939, na Escola Militar de Realengo. Ele representava um setor da aeronáutica descontente com o regime desde a primeira derrota do brigadeiro Eduardo Gomes, em 1945. E seguidor da UDN, seu primeiro motim aconteceu em Jacarecanga, onde ele já tinha participação. O avião, com 38 passageiros, inclusive levava o corpo de uma senhora, e mais 8 tripulantes, foi desviado para a cidade de Aragarças, a pedido do major Heber Teixeira Pinto, que estava armado e dominou a tripulação do avião. Ele saiu do Rio de Janeiro, ia para Manaus e levava até um corpo, cadáver, né, vamos dizer assim. Então, quando eu estava em Barreiras, em cima de Barreiras, o major Heber Teixeira Pinto, entrou na cabine do avião e fez o piloto refém, exatamente. E fez o piloto voltar para Aragarças. Estava armado com um revólver 45, naquela época usava-se o revólver 45, né? Foram 36 horas de apreensão para os tripulantes dos aviões e passageiros, feitos reféns, e para a população que mal entendia o que estava acontecendo. Era uma cidade pequena, não mais do que 4.000 habitantes, e foram surpreendidos por volta das 8h30 da manhã. Um avião Constellation, quadrimotor, sobrevoava a cidade. Isso mexeu com o povo temeram alguma revolta, algum movimento que pudesse, né, tirar a tranquilidade do povo, mesmo porque até então não se conhecia um avião daquele porte. E depois de sobrevoar, reconhecer naturalmente a pista muito curta para um Constellation, o avião conseguiu pousar em Aragarças. A resistência terminou com a chegada do agrupamento de paraquedistas de Campo Grande, que rapidamente dominaram o aeroporto e bombardearam um avião DC-3, que não tinha nada a ver com a história e que estava chegando ao aeroporto. O ministro da Guerra, então Marechal Teixeira Lopes, tomou conhecimento da rebelião, ele mobilizou os paraquedistas do Exército, vieram diretamente do Rio de Janeiro e se postaram na periferia do aeroporto, quando um Douglas DC-3, que vinha de Chavantina, que fazia parte do movimento, desceu em Aragarças, pousou no aeroporto, os paraquedistas já detonaram o avião. A revolta de Aragarças também foi contada na minissérie JK, apresentada pela Rede Globo em 2006, onde contou um pouco da história de Juscelino, do seu governo, da criação de Brasília, do trabalho de desenvolvimento da região Centro-Oeste, com a criação da Fundação Brasil Central. Mesmo com toda a expectativa dos militares, acabou frustrando a revolta de Aragarças. E muita gente pergunta por que não deu certo. Primeiramente porque era um movimento considerado pequeno dentro das Forças Armadas. Não era um movimento que englobava vários indivíduos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica.
Então, mais ligados à aeronáutica e, dentro da aeronáutica, um pequeno grupo. Na realidade, a liderança desse manifesto, a exemplo de Jacarecanga, era uma resistência, um movimento de resistência ao governo de JK. Né, que a oposição resistia ao governo de JK, alegando que instalou-se no Brasil a corrupção, o desmando e tal. Quando na realidade Juscelino era o grande estadista, né, foi realmente um grande presidente da República nada, quer dizer, era resistência mesmo da oposição. O sequestro do Constellation também foi divulgado em revistas e jornais na época. Olha como que o fato chamou atenção, foi a reportagem de capa da revista Cruzeiro na época. Revolução levantou o voo. Olha aqui o DC-3, este avião, esse aqui foi o que foi bombardeado. Agora o outro Constellation aparece na sequência. Olha a repórter que veio fazer a matéria aqui para o Globo na época. Aqui os tripulantes, uma foto da vista aérea de Barra, Pontal e Aragarças, ainda muita coisa por acontecer em Aragarças. Estes são alguns dos que estavam na revolta. O capitão Barata Neto, Roberto Leosinger, Coronel Moreira Bonier, capitão Amud Mascarenhas e mais dois aqui. A reportagem da época da revista O Cruzeiro, a revista mais lida naquela época. Aqui, ó, a repórter Leila Castelo conta como foi a Revolução. A história desse sequestro mexeu com a cidade de Aragarças em 1959 e até hoje continua repercutindo, porque Aragarças agora também teve o seu nome escrito na história do nosso país. E você deve estar se perguntando, que fim levou o Constellation da Pan Air depois de 59? Ele ainda circulou mais 3 anos na Argentina. E foi adquirido e reformado pela empresa TAM. Hoje ele está exposto no Museu Asas de um Sonho, em São Carlos, no estado de São Paulo.